Olá, sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo com a Escrita. Essa é mais uma ação da nossa empresa, pensada com muito carinho para poder compartilhar conhecimentos, experiências na área de gestão de documentos, dados e informações e temas correlatos que tenham grande importância e impacto na efetividade dos serviços prestados pela administração pública e privada. Como o primeiro tema do nosso episódio de estreia, nós vamos conversar sobre a adequação dos documentos arquivísticos às determinações da LGPD. É um tema bastante relevante e que ainda os profissionais têm muitas dúvidas sobre a implementação da LGPD. Nós convidamos para conversar com a gente hoje o Olavo Ferreira, que é bacharel em Direito, ele advoga há 28 anos, é especialista em Direito Consumerista, Direito Médico e LGPD. O Olavo é encarregado de dados da Fundação Procon São Paulo, que é uma instituição de grande relevância dentro do governo do Estado de São Paulo. Bom dia, Olavo, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, Eliana. Sou eu quem agradece. Essa oportunidade é única e é bacana que a gente possa trocar ideia, bater um papinho sobre gestão de documentos, LGPD, que é um fantasma que todo mundo acha que é, e na verdade é um fantasminha camarada, é tranquilo de lidar. Vamos tentar desossar esse sentimento que as pessoas têm quanto a isso. Ótimo, bacana. A gente sabe, né, Olavo, que a questão da gestão dos documentos e do acesso à informação, ela já está presente na Constituição, na Lei Federal de Arquivos, na LAI, na própria LGPD. Mas nós sabemos que são muitos os desafios, né? A administração pública e privada, mas sobretudo a pública, ela ainda tem dúvidas como implementar, né, essa legislação. Então eu queria que você falasse para quem ainda não conhece a LGPD, em linhas gerais, né, o que determina essa lei? Bom, vamos lá. É uma lei complexa, já tem algum tempo. Ela, na verdade, é uma cópia da GDPR, é uma cópia adequada para o Brasil de uma legislação que não é nacional, ela é uma matriz europeia, e foi montada para poder atender o quanto era necessário para a população e para a proteção de dados no Brasil. Hoje ela está promulgada em 18, começou a valer em 20, e agora, a partir de 21, já estão tendo as multas, as famigeradas multas que falam. E é uma lei que, na verdade, não tem muito segredo, né? Vamos pegar a LAI, por exemplo, ela coloca que você tem acesso a tudo. A LGPD só controla esse acesso para que não seja alguma coisa largada aos quatro ventos e possa dar algum tipo de prejuízo para alguém, né? Então, hoje, a LGPD, inclusive, se não me engano, a emenda constitucional é 115, fez com que a LGPD agora fosse garantia fundamental, ou seja, está na Constituição, no artigo 5º, no artigo 21 e no artigo 22. E é assim, é possível que você seja um titular de dados consciente, que você seja uma empresa que trabalhe os dados de maneira consciente e que você trate os seus documentos, faça a gestão documental da sua empresa de tal maneira que você não vai ter problema nunca. Basta sentar, relaxar, organizar e a coisa flui sozinha. Olavo, a gente consegue falar na aplicação da LGPD sem pensar em gestão documental? Não, de jeito nenhum. Hoje você tem um acervo documental muito grande. Ainda que seja eletrônico, nós ainda temos aquela cultura do papel, né? Então, tudo você está no papel, tudo você coloca no papel, e às vezes você coloca dados que você não precisa ter no papel, Uhum. né? Quantas vezes você olhou para alguma situação e falou, olha, eu preciso pegar seus dados para fazer esse ou esse trabalho, então você me passa CPF, RG, sua foto, seu estado civil, sua religião, seu partido político, não precisa de nada disso. Na maioria das vezes, o menos que você precisa é o mais. Então, seja minimalista. E vamos que vamos. Então, assim, onde, como e quando se aplica a LGPD? Na série documental, desde o nascimento. Na hora que você colhe o dado do titular, a partir daí nasceu
a necessidade de ser aplicada a LGPD. Então você vai trabalhar na coleta, no trâmite dele em todos os setores que ele vá da sua empresa, onde ele vá. Vamos exemplificar, vamos colocar aí o RH, por exemplo, ele precisa do funcionário, não vamos nem falar extrinsecamente, né? Não vamos nem falar do terceiro interessado, dentro da empresa. O teu funcionário, ele vai ter os dados dele no RH, mas tua empresa é uma empresa consciente e te dá plano de saúde. Então, seus dados são enviados para esses planos de saúde, que vão tratar esse dado lá e vão ter seus segredos guardados com eles. Tem que estar isso amarrado em contrato, e é interessante que a empresa proponha a cláusula nesse contrato para que seja bem amarrado, porque você vai ceder para um terceiro a situação dos filhos, se tem filhos dentro do matrimônio ou fora, que também está incluso no plano, se você ou seu familiar tem algum tipo de doença pré-existente, que remédios toma. Então, é muito delicado. Uhum. Então, o que você faz? Você faz um negócio completo, você vai ter já um período anterior que você vai fazer um mapeamento desse dado, depois você vai trabalhar esse contrato para que não tenha nenhuma chance desse dado vazar, né? E só o contrato mesmo, escrito, é que vai te dar essa segurança. Uhum. E nesse processo de implementação, né, da LGPD, quem são os agentes envolvidos e qual é o papel de cada um deles? Bom, o primeiro e o mais importante é o titular do dado. Quem é o Uhum. titular do dado? É qualquer pessoa, é o consumidor, Hum. né? A gente costuma colocar um paralelo bem próximo do consumidor com o titular de dados, pelo seguinte, nós acreditamos que a LGPD seja uma versão do direito do consumidor turbinado com os anos de tecnologia que nós estamos vivendo agora. Então, é o consumidor, é o titular de dados. Mas dentro da empresa nós temos os responsáveis. Então nós temos lá o controlador de dados. É sempre a autoridade máxima, né? Não sei se sua empresa tem um presidente, se tem um diretor executivo, o que quer que seja. Hum. Esse é o responsável. Hum. Então dele partem as ordens e sobre ele recaem as responsabilidades. Abaixo deles tem o operador de dados, que é o cara que capta, o cara que tramita, o ser que trabalha o teu dado, né? E no meu modo de ver, o mais solto deles, Uhum. que é o encarregado de dados, o chamado DPO, né? Que é o Data Protection Officer. O que ele faz, na verdade, é ser um elo para trazer o titular, a NPD e a empresa. Então ele liga esse triângulo, ele consegue navegar nessas três esferas para dar explicações, para servir o titular quando ele pede alguma coisa e manter a empresa adequada ao rito. É ele quem faz o tal do RIPD, que todo mundo fala, né? Que é o relatório de impacto. Então, é ele o cara que sabe o que acontece com o dado, com o titular e o que a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vai pedir num caso de vazamento. E você é encarregado de dados, né? E está falando assim da importância dessa figura, né, dentro dessa implementação e para coordenar, né, todos esses agentes, assim, conectar todos esses agentes. Então, que perfil tem que ter esse encarregado de dados, autonomia de autuação para que dê certo, né, essa implementação, saia do papel, porque a Exatamente. gente vê assim já em muitos sites os órgãos se preocuparam, público, privado, em colocar lá a sua página sobre a LGPD, identificar, né, quem são os agentes, mas a gente não sabe efetivamente, se na prática, como que essa atuação está se dando. Então, que perfil que tem que ter, como ele tem que atuar para que dê certo, né? Tem dois pensamentos aí, Hum. né? Muito se achou que fosse uma coisa exclusivamente de tecnologia. É, Então, escolhiam o cara do TI. é. Mas a pessoa do TI, ela tem a visão de TI, né? Ela não tem a visão jurídica e, geralmente, tem muito conflito para saber, olha, até que ponto é TI, até que ponto é o jurídico, eu preciso do jurídico, eu preciso do TI. Na minha opinião, tem que ser jurídico. Eu não preciso saber normas de segurança, de informação, nada disso, né? Eu tenho Uhum. que ter uma equipe interessante. Agora, no dia a dia, é o jurídico quem resolve. É a opinião jurídica, é um parecer jurídico sobre aquele problema que é advindo de uma lei. Então, não cabe tergiversar, né? Tem que ser jurídico mesmo. E assim, seja orgânico, né? Que é um dos funcionários seus colocados como encarregado. Você pode destacar dentro da sua empresa um funcionário para fazer isso, ou você contrate Uhum. um DPO
externo que venha a prestar serviços para você. Tem sido bem comum essa contratação? Ainda não. Hum, Tem muita gente achando que o endêmico é melhor porque conhece toda a rotina, mas nem sempre é assim, porque ele tem outros afazeres. hum, Mas vai se tocando, né? Até porque ainda não chegou o momento em que a lei vai te tomar atitudes graves no seu vizinho que você vai enxergar, opa, então funciona mesmo, hum, né? E tá começando a esquentar esse clima, né? Você tem algumas corporações aí tomando multas grandes já e isso pode levar a empresa a um problema sério. uhum. E como se dá, assim, essa atuação da ANPD em relação a esses agentes? Tem uma interface? Como que é feito? Há um monitoramento por parte deles em relação a essa atuação? Ao que se espera, sim, Hum, mas mais voltado para o titular do dado do que realmente para cada empresa, né? O que a gente vê no site da NPD, por exemplo, você pode entrar lá, você tem como fazer sua denúncia, você tem como fazer ela anônima ou dando mesmo o nome, dando certinho, uhum, e ela trabalha on demand, né? Ainda não há um convênio, pelo menos até hoje que eu saiba, não há um convênio para que outros órgãos possam fazer qualquer tipo de multa. A NPD multa sozinha. E ela é um órgão que está em Brasília, enfiado no ministério, e a gente não sabe se eles vão ter potencial para abranger o Brasil inteiro, né? não há perspectivas imediatas desses convênios? Há Ah, uma busca. A hum, gente sabe que há uma busca, e inclusive a gente teve a iniciativa de falar, olha, vamos colocar o PROCON de São Paulo nessa defesa do hora. direito do consumidor, Tem né, tudo a ver com tudo a isso. ver, né. Mas demanda uma estruturação muito grande, Hum, né? Você tem para cobrir o estado de São Paulo inteiro, fora os afazeres do PROCON, que não são poucos, a gente tem esse viés, graças a Deus, né, que todo mundo conhece o PROCON como sendo um órgão de excelência no que sim. faz. E a gente não pode simplesmente pegar mais um negócio, joga na mochila e se precisar a gente multa. Não, a gente tem essa mania de montar todo um sistema, então todas as diretorias são envolvidas, e eles montam aí e falam, agora vai para fiscalização, sabendo o que está fazendo. Mas vocês recebem, muitos questionamentos em relação à LGPD? Todos os dias. O Uhum, meu e-mail ele fica disponibilizado no site do Procon, por exemplo, e as pessoas passam perguntas de todo tipo, né? uhum, Meu dado vazou não sei na onde, no órgão de proteção ao crédito, meu órgão vazou não sei como é que eu faço, como é que eu ganho indenização. Então, são informações que são soltas, né, em mídia social ou na televisão, uhum, e que não é bem assim que funciona, mas as pessoas tentam, né? Se vazou e tem indenização, eu também quero. Então, a gente vai dando uma assentada nessa poeira, fala, olha, não é bem desse jeito, né? Qual foi o dano que você sofreu, e explica e aponta para a NPD, fala, olha, o teu papel agora é fazer essa denúncia, se seu dado vazou, vá para a NPD, no site deles, a gente passa o link e toca a vida. uhum. Agora uma dúvida que muitas pessoas têm, há diferença de implementação da LGPD na administração pública e privada e também em relação à responsabilidade, né, da administração pública e privada? Não era para ter, mas Hum, tem, né? é, Até porque o serviço administrativo público, ele é absolutamente burocrático. Isso não veja essa palavra como pejorativa. aham, Nós somos burocratas, né? Nós trabalhamos com papel, nós temos satisfações a dar, inclusive ao pagador de impostos. Então, o que a gente faz? Nós modelamos, eu vou te falar em termos de PROCON, que é o que eu uhum, faço, né? Nós criamos todo o sistema para possibilitar a LGPD de estar sendo aplicada e implantada. Fizemos alterações contratuais, estamos fazendo um mapeamento de dados ainda, já tem um relatório de impacto em andamento. Agora começa a fase de conscientização dos funcionários, que também é um problema, né? Um por um, você vai ter que demonstrar para ele, olha, sabe essa USB? Se você espetar aqui um negocinho daquele de memória, um pendrive, você é, coloca lá, você consegue puxar dados de pessoas que é. são daqui. Então, a gente não quer que isso seja uma coisa que possa trazer um dissabor para você. Então, nós vamos desativar a sua USB. Você não se importa? Se se importa, sinto muito também, mas vai ser desativado. E isso hoje já é uma prática dentro do Procon, por exemplo? No Procon ainda não, está sendo É, implantado, porque são uhum, muitas máquinas, são muitas. A situação com a. Nós temos a Prodesp, que é quem dá todo o auxílio para nós em termos de TI. uhum, Nós temos a diretoria, a assessoria, a TIC, que trabalha com o TI no Procon, e ela é muito ligada, inclusive nós temos
sempre funcionários da Prodesp em conjunto, porque eles dão a segurança para a gente de que esse dado vai ser preservado, de que vai estar tudo nos conformes, e eles têm as nuvens. Né? Então, nesse caso, a gente tem um pouquinho mais de burocracia também para poder adequar. Olha, Prodesp, eu preciso disso para isso aqui, eu preciso dessa máquina cega, surda e muda. Então, ela só vai trabalhar aqui, ela não vai dar abrangência para a pessoa acessar o próprio e-mail, por exemplo. Não é desconfiança de funcionário, é justamente para que não seja pichado a ele, né? Olha, você, na sua máquina saiu informação. Não, é impossível, aquela máquina é cega, surda e muda. Então, esse é o... Até o final do ano a gente vai estar totalmente blindado contra isso. Não vai existir, pelo menos nos modos como há hoje em dia, os métodos que a gente conhece, não vai existir nenhum hackeamento possível que faça vazar dados do PROCON. E são muitos dados que a gente trabalha. E como que se aplica esse tratamento dos dados e quando termina o tratamento dos dados? Bom, o dado começa na hora que o titular apresenta alguma coisa. Né? Então, ele tem seja para comprar, numa empresa particular, para comprar um imóvel, vamos citar um exemplo prático, interessante, que já aconteceu. Você casou-se, quem casa quer casa, e vai até uma empresa de incorporação imobiliária e compra o seu apartamento. Comprou na planta o apartamento, está lá pagando. No dia da entrega das chaves, a construtora, a incorporadora, dispara o seu e-mail, que são dados que você já passou anteriormente, para gesseiro, marceneiro, enfim, tudo eiro que você pode imaginar recebe o seu e-mail. E você começa a ser bombardeado no celular, no e-mail, com gente oferecendo um trabalho, oferecendo um produto. Um desses compradores, né, um condômino, ficou meio zangado com isso e foi à justiça. Falou, olha, aconteceu isso. Então, ele pegou o nome da empresa, que nós vamos segurar hoje aqui, porque todas fazem esse tipo de coisa, mas a maioria. Mas essa em particular foi citada e teve uma multa de R$100 mil, mais a indenização ao titular do dado de R$10 mil. Então, esse tipo de tratamento começa aí. A empresa não tinha que soltar isso daí. Ou então, tá aqui, ó, um documento que o senhor vai me dar a sua permissão para que eu possa mandar os seus dados, sem usar o palavreado juridiquês, né? Eu possa mandar seus dados para as empresas tais que fazem isso até para te ajudar. Acabou o problema. Isso se chama consentimento. Se você não tem o consentimento, não faça. Né? Aquele dado que foi passado é para compra de um apartamento, não para você fazer a rifa dele, porque você vira o produto. Né? Ele trabalhou o seu nome para outra pessoa, não sabe se foi dado, vendido, se ele vai ter participação naquilo lá. Então, o dado é seu, trabalhe e elimine. Aí que está a sequência do ciclo de vida do documento. Você captou o dado, você usou no que você precisava para fazer o contrato, para trabalhar, para mandar cobrança, para tudo isso para ele ter a casa dele, até para mandar para o cartório de registro depois. Terminou, você entregou as chaves, saiu a BITS, você entregou as chaves, acabou o ciclo de vida desse documento para você. Agora é com o banco, agora é com o condomínio, você pega aquele dado e faz a eliminação correta dele. A gente tem uma outra determinação, não sei como fazem as empresas privadas, a gente segue o que o arquivo do Estado nos manda. Né? Você usou o dado da pessoa, geralmente os documentos nossos no PROCON, embaixo já vem impresso o código de classificação dele. Então você sabe que aquele documento, depois da validade, ele vai ficar um tempo parado e depois ele vai ser eliminado. E é uma sequência lógica. Isso tanto faz documento em papel quanto documento eletrônico. A gente tem o mesmo tratamento. E essa é a vida do documento. Não deixe esse documento numa gaveta, não amasse e jogue no lixo. Quando a gente elimina, por exemplo, no PROCON um documento, ele tem um ritual. Né? Parece uma coisa assim, excesso de zelo, mas não é. Né? A gente chama o Arquivo do Estado, fala, olha, Arquivo do Estado, eu estou publicando aqui tudo que eu vou mandar embora. Então, tem 30 dias aí para um eventual titular de dado ou consumidor vir atrás se quiser algum documento. Não tendo essa procura, nós vamos eliminar. Não teve a procura, a gente contrata uma empresa que picota lá no PROCON. Ele vai lá no local, a gente não manda para lugar nenhum. Ele vai lá e na frente de funcionário, um funcionário nosso é designado, ele fica vendo picotar tudo. Depois de picotado, ele é feito um leilão reverso, quem compra lá dá o destino que quiser, mas já não tem como você identificar nenhum dado. Olavo, você tocou num ponto tão importante.
porque vai da questão da gestão documental, mas que impacta na questão dos dados que nós estamos conversando aqui. Porque nós temos aí, né, os planos de classificação, as tabelas de temporalidade que vão determinar a classificação do documento e o prazo de vida, né, desse documento, né, e quando termina esse prazo, se ele vai poder ser eliminado ou não. Então, naqueles órgãos que não implantam a sua gestão documental, nós temos inúmeros depósitos, espaços com documentos armazenados. Isso tem um ônus, né? Porque para que você guarde também aquilo que você já poderia ter eliminado, tem um custo, né? Tem custos materiais, né? Do espaço, da manutenção e segurança e etc. Mas também tem a questão daquele dado que está solto lá flutuando naquele espaço, né? E muitas vezes num espaço que não é o adequado, numa condição que não é adequada. Nós já tivemos casos de órgãos públicos que colocaram um documento armazenado de uma forma inadequada ou foram eliminar de uma forma inadequada e houve vazamento de dados. Porque o documento estava na calçada e um catador de lixo foi lá e pegou esse documento que não estava fragmentado. Então, penso que a gente agora tem que se preocupar com a questão do documento em si, desses prazos e dos dados neles contidos, né? Desde sempre, né? Lógico. Mas a gente vê que muitas vezes as administrações públicas, privadas se preocupam com a questão quando ela gera um problema, um conflito, uma sanção. Quando não, você vai administrando, né? E a gente tem muito documento ainda em papel nessa condição e muitos outros no meio digital se armazenando muitas vezes dessa forma inadequada ou sendo mantido num prazo que não era mais para ser mantido, nem do ponto de vista da tabela de temporalidade, nem da LGPD, como você está explicando aqui para a gente. Terminou, né, a finalidade para a qual aquele dado foi coletado, você já poderia eliminar, né? Mas eu acho que ainda não há uma preocupação, ou porque talvez não sofreram os órgãos as sanções para essa questão, né? Na verdade, eu acho que falta zelo. Né? Nós temos uma política no PROCON, de uma diretoria nossa lá, que é a diretoria financeira, que é quem toma conta, a administrativa financeira, que toma conta desse papel que é colocado no depósito antes de ele ser triturado. Né? A política deles é a seguinte: ninguém mexe, ninguém entra, ninguém toca. E quando alguém vai lá para fazer esse tipo de trabalho, que é triturar, eles levam a máquina e tudo mais, nenhum dos funcionários da empresa ou nosso pode ter um celular na mão. Porque basta você ter um celular e você fotografa um RG de um cara. Então, do outro lado tem a conta de luz, o cartão de crédito, a fatura do cartão. Basta isso. Ele não precisa fazer nada na hora. Não é que a gente desconfie, a gente tem a obrigação de desconfiar. Porque esse vazamento vai cair nas nossas costas uma certa hora. Então ninguém entra com o celular, o negócio é feito e dali ele vai para o lixo, entre aspas. Né? Vai ser vendido, dado, sei lá para quem vai. Antigamente ia para o fundo social. Agora há o leilão reverso, que pode fazer gerar riqueza também. Esse ano agora, por exemplo, eu eliminei 10 mil caixas. Então é muita coisa. Né? E isso pode ajudar alguém. Né? E eles compram, revendem, fazem o que tem que fazer lá. Mas a nossa obrigação é garantir que o documento que o titular de dados ou o consumidor entregou lá só vai ser usado para o que ele precisava, até porque nós temos prerrogativa para isso, e depois disso ele vai ser eliminado. Essa guarda errada tem um outro problema. Nós já temos um problema no Brasil muito grande de não respeitar a nossa própria história. E quando você pega um órgão, por exemplo, vamos citar o PROCON, que não é o caso dele, mas poderia ser. Você tem lá num cafofo, um lugar onde você guarda os seus documentos lá de guarda permanente, sem nenhum tipo de cuidado. Ele vai traça, barata, rato, morcego, de tudo, e vai deteriorar um documento que conta a sua história. Então, a preocupação nossa no PROCON é manter esses documentos de uma maneira uniforme, né, que ela possa ser, depois de um tempo... Há uma discussão se o arquivo do Estado vai ter espaço para isso tudo um dia, mas a gente está com ele guardado lá até quando der. Depois disso, a gente vai ou terceirizar ou mandar para o arquivo do Estado, para que, se necessitar uma consulta para estudo, para qualquer tipo de coisa, está lá.
né? E você está catalogado, você fala, quando foi o aniversário de 15 anos do Procon, quem era o diretor executivo? Ah, tem a foto, tem um livrinho lá do comemorativo. Essa é a ideia, é que você preserve a sua história. Porque quando não há gestão documental, no mesmo pacote ali dos documentos que poderiam ser eliminados, que tem um valor administrativo que permita, né, essa guarda temporária, você coloca no mesmo balaio, como você está falando aí, os documentos históricos que preservam, resgatam a memória da instituição. Então, pouco ainda se preocupa com a questão da memória, né? A gente ainda tenta fazer um resgate da questão administrativa, porque os documentos têm as questões fiscais, jurídicas, administrativas, que já deveria ser a primeira preocupação, o primeiro impacto ali, né, do gestor, né, dos responsáveis pela produção dos documentos. Imagina então a questão histórica, né? Nesses depósitos que nós estamos falando, de documentos não tratados, por exemplo, ali você tem um documento que já cumpriu o prazo, poderia ser eliminado, e um documento que conta a história da sua instituição. Exatamente. E ali tudo pode se perder, né? Vai se perder, né? Agora, o Lavo, ainda falando um pouquinho da questão do vazamento de dados, como se dá, né, essa violação de dados? O que é essa violação segundo a LGPD? Como que a gente considera, né, o dado violado? Vamos lá. Você tem várias maneiras de violar um dado. Primeiro, através do mais famoso de todos, são os hackeamentos, os hackers, né? Esses caras entram, seguram seus dados, prendem e te falam, só libera o seu sistema se você pagar tanto. Perdão. A partir daí, você tem essa obrigatoriedade, né, de correr atrás disso e se cercar das defesas que você tem para evitar um mal maior. O que a gente conta muito é com o TI. Nessa hora a gente não tem mais aquele preconceito de esse daqui só mexe com jurídicos, aqui só mexe. Não. Chama todo mundo numa sala e o que a gente faz para bloquear tudo? Daí tá aquele negócio de você desabilitar o USB. Primeiro, intrinsecamente, né? Dentro do seu corpo funcional. Você não desconfia de ninguém. Mas pode ocorrer de você ter alguém lá que se interessa por alguma coisa e queira copiar dados. A gente tem um arquivo muito grande, né? Nós atendemos 700 mil chamadas a ano. Então, não são poucos dados. Em alguns casos, vem dossiês completos da família. Nome, SIC, RG, cópia, CPF, RG, cópia de tudo, imposto de renda. Então, ali você tem tudo o que pode, na mão errada, acontecer de ruim. Então, a nossa obrigação é bota uma cerca em volta, um domo em volta e ninguém entra, ninguém sai. Então, de dentro, a gente cuida dessa maneira, conscientizando funcionários, né? Olha, não deixa, não larga aberto com a sua senha o seu computador, que pode ter uma maldade, pode ser qualquer um. Então, cuida do funcionário para que ele aprenda a se cuidar. E as medidas externas você conta com super TI, com um monte de barreira, com firewalls e tudo mais. E tem uma outra coisa que eu aconselho pessoas jurídicas do privado, né? Faça um seguro. Existe, para você se enquadrar, se encaixar em alguém que possa ter um seguro contra vazamento de dados, tem que ser uma empresa que está adequada. Se adeque, chame uma seguradora e fala, eu estou adequado, está aqui meu relatório de impacto, está aqui meu mapeamento de dados, eu quero um seguro para caso haja um vazamento que a gente não tem como saber se vai haver ou não. Mas o seguro se aplica a qualquer instituição, qualquer uma? Qualquer uma. Poderia fazer o seu seguro? Sempre deveria. Deveria. Fazer, porque você não tem bala para pagar 50 milhões de multa. Né? Qualquer empresa, o baque é muito grande com uma multa feroz mesmo da NPD. Mas que valor você atribuiria num seguro para dados? Já tem esse parâmetro? Eles têm uma tabela quanto a isso. O mais que eles trabalham é na dificuldade de adesão. Né? Então, não é qualquer um que consegue. Você tem que estar totalmente adequado, bonitinho, para que o seguro fale, eu compro o risco. Porque se você compra o risco para qualquer um, a seguradora quebra. Então, é um seguro que não é caro, é viável, desde que você esteja adequado. E você está tranquilo. Tem casos, você conhece assim, casos
conhecidos, assim, de empresas conhecidas que tenham feito seguro? Que tenham feito ou que proporcionem? Proporcione a Porto Seguro faz, as empresas Tá. grandes fazem. Ou que tenham feito, já tenham tido essa preocupação de fazer o seguro? Não, Ainda eu não? tenho algum dado, mas Não não tenho pode? autorização para falar. Ah, tá bom. Em relação ao, como você falou, voltando ainda um pouquinho ao PROCON, né, que lida com tantos dados, né, como você falou aqui. Nunca houve vazamento de Nunca. dados Graças a Deus, está tudo certinho. no PROCON. E você estava falando das sanções também, né? Quais são as sanções aplicáveis ao vazamento de dados? O teu público, em sua maioria, é público, né? É do setor público, não privado. No setor público, você não vai ter imposição de multa pecuniária, mas você vai ter uma porção de sanções administrativas. Não poder mais trabalhar dados. Você quebra uma empresa se você fala isso, né? Mesmo que você não dê multa para ela. Você fica suspenso o seu direito de dados durante 6 meses, 1 ano. Né? São coisas que podem... Trabalhar, não pode Não pode coletar o dado, nem coletar o tratar dado. dados, você fica impedido disso. Então é uma loucura, né? Você trava as 4 rodas da empresa, né? Pública ou privada. A multa financeira passa a ser até uma solução mais tranquila, porque você resolve pagando ou recorrendo, ou enfim. Mas as sanções acessórias, elas são tão cruéis quanto. E elas precisam ser, porque precisa ter um medo para que as empresas entendam que dado não é brincadeira. Tem a frase clichê que todo coaching fala, né? Que é, o dado é o novo petróleo. Para, né? Vamos parar com essa bobagem. O dado é o dado, é um problema sério e não vale igual o petróleo. Mas é algo que tem valor tanto na vida lícita quanto ilícita. Né? Agora, sem comparações mirabolantes, né? É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, é uma coisa que nós temos que tomar conta e respeitar. Né? São os dados das pessoas. Vamos dar um exemplozinho só para ilustrar? Hoje você tem lá o seu plano de saúde e você não está contente com ele. Aí você, na rua, você fala, tem que comprar remédio para minha mãe. Aí você vai à farmácia e o atendente muito bom para te atender, muito caridoso contigo, vai dizer assim, quer um desconto grande? Me dá seu CPF. Aí você dá o seu CPF. Toda farmácia pede. Toda farmácia. Aí você dá o seu CPF inocentemente, um remédio que custa R$100, agora custa 2. Para você, porque você deu o seu CPF. Parabéns, você acabou de vender seu CPF para ele. O que ele faz com esse CPF? Ele pode fazer, né? Não vamos acusar todo mundo. Ele pode pegar esse CPF e falar, olha, o CPF tal comprou o remédio tal, tarja preta. Tá? Então, que não era para ele, mas comprou no CPF dele. Então, vai para o plano de saúde, por exemplo, um plano de saúde que compre esses dados, essas informações, e ele já sabe que, olha, o fulano de tal lá tem uma pré-existente nessa coisa. Aí ele vai fazer, ele não está contente com o plano de saúde dele, ele vai mudar para o plano de saúde B. O plano de saúde B vê que ele tem aquele problema. Já tem sua ficha corrida. Você está frito, teu plano ficou mais caro. Isso se ele não disser para você assim, não quero você. Que está ocorrendo muito também. Então, o teu dado ele tem um baita valor para você. Né? Agora, se você deixar ele correr solto, depois você vai ter um probleminha. Nossa, do jeito que você está falando, assim, as manipulações dos dados são as mais diversas. De monte, de todo quanto é tipo. CPF é a mais comum. Mas você mora em condomínio? Se você mora em condomínio, você tem aquele negócio agora de reconhecimento facial. Você vai lá e põe sua cara lá na frente da câmera, ele fotografa você, você não vê, abre a porta, acabou. Mas dentro da cabine, aquela pessoa que está lá controlando o acesso ao seu condomínio, ela viu seu nome, seu RG, seu CPF, qual apartamento que você mora, que hora que você chegou, a tua foto está ali, tem todos os seus dados. Quem controla? Quem toma conta daqueles dados? Né? Não quero impor nada de suspeita contra ninguém, mas existe essa situação. Qual é o teu remédio? Essa empresa que você está mostrando seus dados todos ali, está adequada? O que ela vai fazer com esses dados? Então é complicado. Todo lugar hoje em dia você está sujeito a ter sua imagem capturada, tua voz capturada, teus dados sempre, em tudo quanto é lugar. Então, há pouco tempo eu estava assistindo uma palestra sobre LGPD e a pessoa estava falando sobre essa questão do consentimento, que seria o mais delicado de trabalhar, porque a pessoa pode revogar, por exemplo, né? Então, em relação aos dados,
como se aplica, assim, como que você pode usar os dados? Porque tem né, as categorias lá do Sim. consentimento obrigatório, mas quando não precisa, como se dá essa questão A da lei utilização? delimita. A lei delimita quando você pode usar os dados e com qual fundamento você pode fazer isso. Então você vai lá e fala, olha, para esse setor aqui você precisa de consentimento. Para o setor público, vamos falar de PROCON de novo. Tá. O PROCON nós temos uma determinação legal para a utilização daquele dado. Então nós não temos que pedir o consentimento seu para usar, né? Nós usamos para uma finalidade pública e para te ajudar. Né? Tudo traduzindo do juridiquês para não ficar Não precisa nosso recitando consentimento. artigo. Não precisa. Tá. Agora, para algumas coisas, sim, são necessários consentimentos. Esse consentimento não é só um cliquezinho no site, que fica aquele Vzinho aparecendo. Não, o consentimento ele tem que ser explicado. Por que você está consentindo, onde vai ser usado aquele dado e como vai ser usado. Então é um documento um pouco mais sério do que isso. Ainda não está muito bem entendido isso para todo mundo. Mas também não vou falar, vai ler a lei. Aguarde. Né? As coisas estão acontecendo, a NPD está tomando a frente num monte de situações interessantes. A Controladoria Geral do Estado de São Paulo, por exemplo, ela tem agora um sistema completo, que é com ouvidorias, com o pessoal de LGPD, das empresas públicas, e eles estão começando a cercar esse domínio e falar, olha, você vai trabalhar sempre nesse sistema porque o decreto diz isso, que é baseado na lei tal, né, na lei da LGPD pura, misturada com a LAI, porque é um outro problema sério, né? Você tem a lei de acesso a tudo e a lei que não deixa você dar acesso a nada. Então, ela é dosada, uma regulamenta a outra e vice-versa, até que você tenha todos. Você tem acesso a tudo, que é seu, ou o do outro, desde que você tenha autorização, consentimento para isso. Qual que é o papel da controladoria mesmo dentro da questão da LGPD? A Controladoria hoje abriga o DPO do Estado de São Paulo. Né? O controlador, o encarregado de dados do Estado de São Paulo inteiro para todos os órgãos, Direta, da indireta? administração direta, Direta. ele está lá na Controladoria. E também as indiretas, né, todas as outras, as fundações, autarquias, elas devem ter o seu próprio encarregado, mas ele também responde a esse encarregado do Estado, no geral. Então eu não estou no PROCON, mas eu não sou sozinho no mundo. Eu preciso prestar satisfações, esclarecimentos sempre que necessário para o DPO do Estado. Do Estado. Isso é um formato para outros estados também? Você tem esse conhecimento ou não? Não tenho. A gente tentou dar uma pesquisada, principalmente Paraná, Rio de Janeiro, que são mais próximos, mas ainda tem algumas coisas do tipo, olha, eu não posso te falar isso ainda, porque está sendo implantado ainda, não está firme, colocado. Né? O Estado de São Paulo tem essa vantagem de ser o avant-premier, né? Então, nós estamos na frente. Olavo, eu ainda fiquei com dúvida em relação à questão da sanção pecuniária. Então, assim, em que momento? Tem casos já de aplicação com multa? Tem, multa vultosa, inclusive. É. Como eles calculam isso? Né? Eles vão te dar multa em cima do seu faturamento anual. E pode chegar a 2% do seu faturamento anual. Se você pensar numa empresa, numa farmácia de dono particular, um cara só, 2% do faturamento anual dele é 100 mil reais, vamos supor. Então vai dar 2 contos. Mas se você pega uma empresa que trabalha dados, como uma empresa de plano de saúde, por exemplo, que tem atuação no Brasil inteiro, eles colocaram um teto, porque 2% do faturamento de uma empresa dessa supera 52 milhões de reais. Então nós temos um teto de 2% até 52 milhões de reais. Só que ela não precisa ser aplicada uma vez só. Ela pode ser escalonada, mas ela pode tomar uma esse ano e uma no ano que vem. Entendeu? Depende você não aprendeu a trabalhar, vai tomar outra. Então, é uma multa poderosa. Das nossas multas atuais, acredito que seja uma das mais severas. Assim, do que você acompanha, nós temos notícias assim de órgãos que foram multados com valores assim, Tanto o valor expressivos. quanto as multas acessórias também. Né? Nós temos aí o que aconteceu com a Serasa, aconteceu com o INSS. Né? Então, tem bastante gente aí sendo... Há pouco tempo, acho que o IANSP também, não? O IANSP também, tem razão. É? E é assim, é on demand. Alguém se queixou. Né? Aí a NPD vem e faz a fiscalização. E geralmente acha, porque ainda não está todo mundo adequado. Muita gente relaxou um pouquinho e achou que
essa lei não colou, sabe? A gente já ouve muito esse tipo de coisa, mas colou sim e forte. Agora, internamente, assim, na empresa, trazendo até para a realidade do Procon, você vê nos funcionários, assim, preocupação com os seus dados em documentos de RH, e como que se dá essa gestão do documento do funcionário, mas aí falando internamente, assim. Sim. Muita gente ficou preocupada ao saber da lei, descobriu que tem um prontuário. Que até então não imaginava que tivesse tanto dado dele guardado e arquivado lá. Então eles começaram a fazer perguntas. E aí, aquele meu atestadinho lá que eu passei num médico, num psiquiatra, como é que fica? Fica. Ele está lá, é um dado seu que está guardado. Ele pode ser sim mandado e é mandado para a empresa que te fornece o plano de saúde, mas tem contrato que segura, não é uma brincadeira, né? O dado é bem trabalhado, mas há uma preocupação sim. E dentro da coordenadoria de RH, por exemplo, os funcionários são treinados e são instruídos a ninguém mexe nos prontuários. Sabe? Prontuário é uma coisa assim que é trancado e ninguém põe a mão. Tanto faz o físico quanto o digital. Eles são as 7 chaves mesmo e ninguém põe a mão. Olavo, e agora trazendo para a questão da gestão documental, dessa interface toda com o acesso, né, a questão dos dados pessoais, que providências, né, uma instituição tem que tomar, né, que até o tema aqui da nossa conversa, né, como fazer a adequação dessa produção documental, da gestão dos documentos, né, arquivísticos, às determinações. A gente tem visto, inclusive, muitos editais, né, com contratações de serviços de gestão documental nacional que já trazem esse tipo de demanda. Então, o órgão, que providência ele tem que fazer, como a gente conversou aqui. Você já vê num site uma informação sobre a LGPD, sobre os atores da LGPD, sobre o tratamento de dados, mas em relação à produção documental, quem hoje está com essa preocupação? O que tem que ser feito? Vamos lá, vamos falar de órgão público primeiro. Tá. Você falou de editais, deve ser de órgão público. Sim, sim. A primeira coisa que ele tem que fazer, o órgão, é chamar um DPO, chamar um encarregado de dados. Ele tem que constituir. Existe o controlador de dados, o encarregado e o operador. Ele definiu essa galera toda, ele vai chamar. Eu acredito que as municipais também tenham CADA. Né? Sim, sim, deveriam. Fundamental nesse preparo é ter o CADA do seu lado, né? Ter a CADA do seu lado, né? Porque é a Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso. Né? Isso. Então, você tem que estar com eles do lado, porque eles sabem os documentos que são gerados e mantidos e manutenidos e extintos. Só um parênteses na fala do Olavo, é que o Olavo também foi coordenador da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso do PROCON, né, Olavo? 8 anos. 8 anos, então por isso ele tem essa familiaridade também com a questão da gestão documental, né? Eu acho que não tem coisa mais importante dentro da administração pública do que coordenar e saber mexer com seus documentos. Né? Eu vou usar um termo meio forte, mas eu acho que é isso mesmo. É uma burrice enorme você não trabalhar esses documentos e deixar isso ao bel prazer. Né? Isso vai te dar um prejuízo mais tarde que não vai ser possível reparar. Então, se você tem um CADA que pensa, você vai ter seus documentos todos em ordem e aí você vai dar o destino que precisar e vai ajudar nessa hora, por exemplo, da adequação da empresa. Você estava falando que tem um edital. Vamos supor aqui, vamos colocar um nome qualquer, um prefeito. O prefeito tem que falar, olha, porque ele é o coordenador da situação, o responsável principal pela LGPD no município é o prefeito. Então ele vai chamar um dos assessores, não é ministro, é secretário, né? Vai chamar um secretário e falar assim, olha, você vai tomar conta, geralmente é o de administração, você vai tomar conta dessa área. Nomeia um DPO, nomeia um encarregado de dados. Esse encarregado de dados vai ter que se virar e montar um plano de trabalho para que você tenha a defesa dos seus documentos, as barreiras tecnológicas e toda a morfologia desse caso para poder chegar num RIPD, né, num relatório de impacto, para dizer, olha, minha empresa está ok. Isso vai incluir mapeamento de dados, alteração de contratos, um monte de outras coisinhas pequenas, instrução do pessoal, conscientização do público. Isso é por conta dele. O encarregado tem que montar.
Montado isso, aí você vai pensar no seguro, aí você vai pensar no como você vai fazer o tratamento e o compartilhamento de dados. Eu acredito que esse tipo de coisa, de você chamar um edital para fazer essa alteração, você vai chamar. Existem ótimas empresas, deixa eu deixar isso bem claro. Existe gente boa em tudo quanto é canto. E existe picareta em tudo quanto é lugar também. Uhum. Então você pega um negócio aí que vai te dar só um programa. Olha, instala isso aqui no seu computador, custa 3 milhões de reais, mas é o seguinte, ó, vai funcionar. Não vai. Né? Não vai porque você tem um monte de coisas acessórias que você tem que montar antes de ter um software que dê esse tipo de ajuda para você. Então o ideal é que você tenha um encarregado de dados competente, que vai montar essa situação toda para você, fazer um mapeamento de dados e você está garantido. Porque daí ele vai levantar, pelo que você está me explicando, aonde estão esses dados pessoais, em quais documentos e como esse dado vai ser tratado. Exatamente. Ele já está lá, ele só vai ter que Ele vai pensar. ter, ele vai ter que mapear tudo isso. Exatamente. E também pelo que você está explicando aqui para gente, além dos atores, né, do encarregado, do operador, da CADA, você para esse trabalho ser implementado, você precisa envolver todas as áreas. Sem dúvida. Da informação que está É multidisciplinar. multidisciplinar. Se você tiver um time legal, um cara de cada departamento, né, uma pessoa só. Geralmente é o pessoal do CADA, que é um pessoal que já tem a cabeça voltada para o documento. Chama um cara e fala, olha, vamos fazer um outro trabalho, que vai ser assim, assim, assado. Né? Primeiro, não vai onerar seu trabalho, também não vai te pagar nada por isso, mas você vai ajudar a montar uma situação que vai ser interessante para todo mundo. E que esse mapeamento vai ser aplicado no momento da necessidade. Exatamente. Não é isso, eu não vou lá, documento a documento, Não, fazer não, nenhuma não, não, não. marcação. É no momento da necessidade. Não, eu você tenho tem mapeado. categorias de documentos. Né? Você não vai abrir cada prontuário e ver, esse daqui, esse daqui, esse daqui. Não. Você sabe que o prontuário é isso. Então você mapeou esse dado, qual é o risco que você tem de dar problema, para quem ele é compartilhado, como. Então, isso é dentro de uma série documental, não de um documento específico. Não é o RG do Olavo. Sim. E aí tem um padrão, uma planilha padrão para fazer esse mapeamento. Como que vocês trabalharam no Procon? A NPD tem disponibilizado no site deles as planilhas. Então você tem lá como fazer o mapeamento de dados, como fazer o RIPD, tem tudo prontinho, mastigadinho. E tem no mercado gente que deu uma alterada nessa planilha para ela ficar mais intuitiva, né? A palavra da moda. Então já fica mais fácil de você trabalhar com ela. O que eu fiz? Eu peguei a da NPD, comprei uma dessa daí do mercado, chamei tudo no meu Excel, montei a que eu acho que é legal e estou trabalhando com ela. O que a gente fez? Eu disponibilizei esses dias, não lembro onde, mas eu disponibilizei para um monte de gente. Ah, lembro sim. Eu fiz um bate-papo com os municípios que são conveniados com o Procon. E coloquei para eles uma cartilhazinha bem modesta de como que você começa a mexer com a LGPD. E essa planilha que eu usei no Procon eu disponibilizei para todo mundo. Ó, usem à vontade. Não tem copyright, não tem que me pagar direitos. Que nós vamos mostrar aqui para todo mundo, né? O seu trabalho. Não, ficou bem bacana. Né, a cartilha e a planilha, assim, eu acho que, como você falou, tá bem objetiva. Né? É uma lampadinha, cara. Você acende uma lampadinha no canto lá pro cara falar, ah, tem uma saída aqui, ó. Não é tão problemático. Porque você está falando aí em milhões que você vai ter que investir para fazer uma adequação. Não é bem por aí. Vai com calma. Dá para fazer um negócio mais barato, rápido e bem enxuto na administração. Então, pessoal, nós comentamos que o Olavo ele montou um material muito bacana sobre a LGPD, uma cartilha bem objetiva, bem simplificada e uma planilha de diagnósticos para você ver a situação da LGPD no seu órgão. Então, ao final, nós vamos disponibilizar o link desse material que ele produziu. Você fala um pouquinho para a gente sobre o material? Claro. Bom, o que a gente fez no Procon? Eu montei uma cartilhazinha bem básica para te dar uma ideia e para que você que está assistindo possa chegar no teu controlador de dados e falar, olha, esse daqui é o material que o Procon fez. Com esse material você consegue que a pessoa entenda a necessidade da lei. Aí você vai juntar isso daí, é uma planilha que eu desenvolvi usando a planilha da NPD, usando a planilha que está no mercado. A gente montou uma planilha em Excel que ela é super intuitiva. Então você vai preencher os dados, são 41 perguntas, se eu não me engano, e elas vão te remeter uma outra planilha dentro da mesma, né, uma outra tábua, e nela vai estar lá o
que você já está adequado, o que você não está adequado e o que você precisa fazer para se adequar. Então, é uma ferramentazinha que vai te dar um norte, né? Não é perfeita, mas pode te ajudar bastante. Assim, para a gente ir caminhando aqui pro final, né, do nosso Cadê aquele bate-papo. público falando, É, Olavo, quais são os desafios para a implementação da LGPD? Porque daí eu volto na tua fala inicial, né? Você disse, a gente vem de um movimento que estava acontecendo na Europa, pensando na LGPD, e o Brasil ali se adequando, não sei se dentro de um processo ideal ou não, mas dadas as dificuldades e ainda uma não implementação na sua totalidade, quais são os desafios para a administração pública, privada? a primeira coisa é quebrar esse paradigma aí que a gente tem de que essa lei não pegou. Que na hora que pegar, vai doer. Entendeu? Então é melhor que você já se prepare, porque vai pegar. Né? Já está pegando e não está sendo publicizado porque não chama atenção. Né? Mas é um negócio que se você procurar, dá um Jus Brasil da vida, né? Olha lá que você vai ver processos judiciais com juízes já julgando com base na lei. Então não está muito bacana, não. E a hora é agora de você se adequar. adequar completamente a tua empresa, seja pública ou privada, enquanto ainda está fácil. Né? Porque se vier a primeira notificação, o que vocês estão fazendo a respeito disso? Se você não tiver um RIP pronto, pode esperar que vem. Vem fiscalização, vem multa e tudo mais. Então a primeira briga é quebrar essa ideia de que a lei não pegou. Eu penso assim, né? Tudo que tem previsão legal, a gente precisa falar da legislação, né? E principalmente no setor público, que ele só pode fazer aquilo que está previsto, né, dentro Modal deontico obrigatório. da legislação. Mas eu acho também importante a gente conscientizar sobre os benefícios, porque senão fica sempre com aquela questão da obrigatoriedade legal, que é importante, é necessária, mas é importante que as administrações pensem nos benefícios, né, de você atuar em conformidade com a legislação, ter esse ganho, se antecipar, né, embora a LGPD, também falando de 2018 para cá, né, já se passaram alguns anos em gestão documental, então, quantas décadas, e a gente ainda patina, mas sempre defendendo a questão do benefício que vai trazer para a sua administração. No caso. Não só a cultura do medo, né? Não porque vai tomar multa, não, cara, é porque você abre também uma possibilidade para as empresas aí de exportar, porque se você não está adequado com a GDPR/LGPD, você não pode falar em comércio com a Europa, por exemplo. Então, esteja adequado, cara. É mais fácil estar adequado, mais bonitinho, você parece aquele cara legal, entendeu? Então, a empresa, ela tem benefícios. Olavo, foi muito bacana conversar com você. Você explica de uma forma assim, muito objetiva, dentro da legislação, você passou por todos os pontos, mas acho que de uma forma clara, objetiva, foi muito gostoso. E quem quiser encontrar o Olavo, procurar o Olavo, como é que faz? Assim, te acha onde? Nas suas redes sociais? Divulga aqui pra gente. Eu sou péssimo em rede social, não sei nem qual é a minha rede social no Instagram, mas eu tenho. É Olavo Ferreira alguma coisa, acho que tem um... Você está no Instagram? Estou no Instagram, tô no Procon direto, né? No site do Procon tem lá meu contato também. E fora a parte pública, eu sou advogado, trabalho com isso também, implanto também, sou DPO. Então tem algumas coisas que a gente, às vezes um telefonema, precisar de alguma coisa, liga que a gente tenta ajudar. Ah, que ótimo. Então a nossa preocupação vai ser sempre trazer aqui no bate-papo da escrita pessoas que tenham, profissionais que tenham conhecimento teórico mais prático. Isso é muito importante, né? Principalmente quando a gente fala em administração pública, né? Às vezes... Quebrar as formalidades é bom. E às vezes entre essa teoria e a prática tem um abismo de adaptações que a gente precisa fazer para que um trabalho seja de fato implementado, né? E cai nas costas da gente, né? De quem não tem essa especialização toda. Na hora de fazer, somos nós que fazemos. Então tem que falar a linguagem da gente mesmo. Foi muito... Foi show de bola. Foi muito obrigada, foi um prazer. A gente espera contar com você em outras oportunidades. Tamo junto, só gritar. E foi muito bom. Pessoal, então a gente está encerrando esse episódio.
que foi assim, uma estreia sensacional com o Olavo. Ele é um profissional muito capacitado, tem uma experiência muito grande lá no Procon e na sua vida como advogado. A escrita vai trazer outras novidades para vocês. No mês de outubro agora, no dia 2, nós vamos realizar o segundo encontro Escrita de Gestão Documental. O nosso tema vai ser preservação e acesso a documentos de arquivo. Então, vem muita coisa legal. Vocês podem nos seguir no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e lá no YouTube. Um abração para todos. Valeu.